Ô, Júlio, eu gostaria de saber se existe algum artefato ou estrutura antiga que mostram, assim, se existe algum artefato ou estrutura antiga que provam, que mostram que existe ali na ufoarqueologia. Tem algum artefato que prova que as evidências existiram? Isso que eu quero saber. Eu não formulei bem a pergunta, não. Eu gostaria de saber se existe algum artefato ou estrutura antiga que mostre as evidências do contato extraterrestre ou ufoarqueologia. Então, eu não conheço artefatos claros. Entretanto, tem um artefato que foi descoberto agora, rapaz, eu esqueci exatamente se foi na Rússia ou naquela região ali, né? Que foi feito o seguinte: foi feita uma escavação e encontraram um mamute, e no mamute encontraram uma estrutura metálica, né, que é de alumínio, né, na forma de uma pata, vamos dizer assim, né, uma estrutura articulada. Essa estrutura está no museu e não se tem uma... Logicamente que o museu, os pesquisadores não vão dizer que é um alienígena, né? Mas o fato é que não bate. Tá? Não bate uma estrutura com os restos mortais de um mamute que já desapareceu aí há uns 10, 15 mil anos, né? Os mamutes, e esse artefato está lá. Como esse artefato chegou próximo desse mamute? Né? Ele parece uma espécie de uma pata, né? E, sobretudo, o mundo antigo não vai conhecer o alumínio dessa forma, né? Eles vão conhecer o cobre, né, o latão, vão produzir o bronze, vão conhecer o ferro, né? E a gente não tem uma idade do alumínio, a gente tem uma idade do cobre, do bronze e do ferro, né? Então, este aí é um artefato, né? Assim, bastante complicado nesse negócio. São duas coisas que estão no lugar. Essas duas coisas não poderiam estar juntas, não, cronologicamente falando. Tá? Como é que isso chegou até lá? Então, hoje não se tem uma explicação muito grande. O Dani que vai colocar a questão daquelas baterias, né, que foram encontradas no Irã, no Iraque, perfeito. Mas eu acho que essa última descoberta, né, acho que já tem algum tempo, eu não me lembro a datação, não vou conseguir dizer, mas é uma descoberta relativamente moderna, né? Essa descoberta é muito impactante nesse aspecto. Esse tipo de trabalho que eu acho que é por onde eu gosto de caminhar, não pela construção, pela estrutura das construções de templos, de pirâmides, etc., mas por esses artefatos que estão misturados, né, na própria sociedade egípcia. Então, esse seria talvez um dos mais importantes, né, atualmente. Tem aqueles estudos também daquelas esferas que foram encontradas na Bósnia, né, tal, que são sofisticadas, são também complexas, mas eu acho que esse aí sobressai todos os outros, porque é uma estrutura de alumínio junto a um mamute que está lá morto há mais de 15 mil anos. Exatamente. Professor, eu estou procurando aqui, e essa peça é uma peça, deixa eu ver aqui, eu vou ler o artigo aqui, né? Em 1974, nas margens do rio Mureș, na Romênia, um objeto semelhante a um desgastado martelo, ou talvez uma cunha, foi descoberta. Foi encontrado sob 35 pés de areia, junto com 2 enormes ossos de mastodonte. Os mastodontes foram extintos cerca de 10 a 11 mil anos atrás, em torno da última era do gelo, né? Quer dizer, então, o extrato terreno ali ele está datado de 20 mil anos, né? Então, assim, realmente é uma peça muito estranha, não dá para imaginar, eu pelo menos não consigo, eu como engenheiro mecânico, não consigo enxergar aí uma forma natural, né? Que a gente sabe que existem formas naturais, né, geométricas, naturais, mas isso aí eu não consigo imaginar como uma forma natural. Então, realmente, tem alguma coisa errada aí na história da humanidade, né? É uma história não contada, né?
Então, e essa peça é a liga, né, que está ali, se não me engano, eu não sei se ele fala da composição, mas tem a questão do alumínio, né? Alumínio. Exato. Então, veja, o mundo antigo não trabalha com alumínio. A gente não conhece nenhuma sociedade do mundo antigo que extraiu o alumínio, porque o alumínio, né, precisa ser extraído e, vamos dizer, manufaturado, vamos dizer assim, né, e não se conhece. Então, o alumínio, nesse mesmo texto, ele fala que o alumínio, o elemento químico alumínio, né, ele foi isolado pela primeira vez em 1825, era moderno. Exatamente. Praticamente. Né? Então, estamos falando de 20 mil anos atrás. Exatamente. Totalmente fora do contexto histórico. Né? Exatamente. Então, isso aí é uma dúvida. É lógico que a academia não vai dizer que isso é alienígena. Né? Ela vai dizer, eu não sei. Eu não sei, tá? Mas que pode ser, não sei. A gente, vamos dizer assim, eu como acadêmico, não sei o que é isso. Quais são as possibilidades? Né? Aí você pode levantar várias. Né? Aí você pode levantar a presença do contato no passado alienígena. Você pode falar da presença de uma sociedade, de uma civilização sofisticada naquela época. A gente hoje não tem os artefatos dessa sociedade, não tem mais nada dessa sociedade. Né? Você pode dizer que isso aí, na verdade, é atemporal, veio de outro tempo, né? E, na verdade, veio de um tempo futuro, e naquele momento estava lá no mastodonte, lá, e na verdade, ficou esse pedaço, essa peça ficou nesse local. Então, você começa a levantar uma série de possibilidades que eu chamo que aí a gente tem que trabalhar com uma coisa que eu chamo de paradigma ampliado de ciência. A gente precisa ampliar o nosso paradigma para poder procurar, né, outras respostas. Eu posso dizer, não sei, mas vou tentar outras possibilidades. Como acadêmico, eu vou negar uma possibilidade de uma sociedade extraterrestre? Não. É uma possibilidade. Então, a ideia que eu sigo, né, dentro do conceito de pesquisa, né, é que, na verdade, a gente trabalha com o que eu chamo de campos, né, teoria do campo das possibilidades. Quer dizer, tudo tem possibilidade de ser, né? Mais ou menos possibilidades. Essas coisas eu inventei para mim mesmo, para poder me organizar, né, que é o paradigma ampliado de ciência e a teoria do campo das possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Você, Marcelo, pode dizer assim, Júlio, eu consigo me teletransportar de onde eu estou para onde você está. Algum tempo atrás, os cientistas diriam, impossível. Eu vou dizer, pouco possível. Não vou dizer que é impossível. De repente, você tem a capacidade de teletransportar para cá. Aí você tenta 100 vezes e não consegue se teletransportar para minha casa. Eu vou dizer que é impossível? Não. Eu ainda vou continuar dizendo que é pouco possível. Bem menos possível do que antes. Né? Mas haverá sempre um grau de possibilidade daquilo, porque vai depender. Talvez em uma determinada situação, que a gente não sabe, você conseguiu se transportar de um lugar para o outro e não consiga mais reproduzir isso. Então, essa é a maneira que eu trato esses assuntos. Então, quer dizer, então, eu nunca vou dizer que é impossível, eu nunca vou trabalhar um nunca, não? Eu vou sempre trabalhar pouca possibilidade ou muita possibilidade. Pouca possibilidade, entendendo ao infinito da pouca possibilidade, que seria o impossível, ou muita possibilidade, tendendo ao infinito da possibilidade total da coisa. E aí a gente consegue, né, trazer esses objetos para dentro de uma análise acadêmica. O que pode chegar assim, olha, eu não tenho resposta, eu não consigo, às vezes, nem formular uma hipótese disso. Tá? Mas claramente eu coloco, são situações muito complexas, né, que não deveriam estar juntas. O que a ciência ela pode afirmar de posse de um objeto com um artefato como esse é análise química do material, é você fazer uma análise dimensional, é você perceber ali processos de manufatura diferentes, né, do que se imaginava que não existisse há 20 mil anos atrás, né? Mas eu concordo com o professor, assim, que acredito na possibilidade do fenômeno da ufologia, de a gente ter contato aí com outros seres, né, sejam lá de onde eles são, não dá para eu afirmar que essa peça é
é uma peça é uma sapata, como eu me lembro, que já foi veiculado, a sapata de uma nave, né, extraterrestre, né? Por mais até que ela pareça, tirando isso de filmes de ficção científica que a gente vê, né? Mas eu não consigo afirmar isso. Eu digo que é algo realmente diferente. O que é exatamente, eu não tenho condição de afirmar categoricamente o que é. Como a gente sabe, a história da humanidade, ela vem aí de 8.000 anos antes de Cristo, a história documentada, né? A gente está falando de um artefato que está no substrato lá de 20.000 anos. Mas e há 100.000 anos atrás? E há 200.000 anos atrás, né? O ser humano, o homem, né? O homem, digamos assim, vamos chamar de homem moderno, a história contada, ela está muito recente, né? Então, a gente não tem como alegar, nem confirmar e nem negar que há 500.000 anos atrás houve uma civilização avançadíssima ocupando o planeta Terra. Não tem como dizer que sim ou que não. Então, a gente só consegue, através da ciência, falar do material, das dimensões dele, da geometria dele, eventuais processos de manufatura, que numa análise mais apurada ali a gente vai conseguir detectar e só, né? Não dá para ir muito além batendo martelo. Claro, a gente sempre vai pensar nessa possibilidade de uma tecnologia aí avançada extraterrestre, né? É uma das possibilidades. Mas a gente não consegue afirmar isso, né? Então, exatamente, né? A academia ela não vai afirmar isso, mas ela pode dizer o que não é, entendeu? Ela pode dizer assim, olha, há 20.000 anos atrás não temos referências de qualquer sociedade da época capaz de manufaturar uma peça dessa forma de metal e, sobretudo, de alumínio. Né? Então, esse é o ponto que, né, que aí isso permite o quê? Permite, então, que a gente possa levantar outras possibilidades. Então, é daí que vai aparecer, né, as outras possibilidades, que é o caso de você trabalhar com os alienígenas do passado. Né? Esse tipo de situação é que eu procuro. Eu não estou preocupado com as construções. As construções, elas hoje, não são o melhor exemplo para determinar a presença alienígena. As mitologias, talvez, algumas narrativas, não, também. Por exemplo, eu realmente perdi esse texto, mas quando eu fazia o mestrado, tinha um texto que eu li, egípcio, um documento simples, vamos dizer assim. Mas esse documento, ele dizia o seguinte, que um grupo de egípcios teve combate com um determinado grupo, né, e eles tinham armas sofisticadas, que eles lançavam uma espécie de lâminas, né, e essas lâminas cortavam as pessoas todas e voltavam para eles e tal, mas era uma coisa iluminada, era uma espécie de bumerangue, né, que aí, na época quando eu li isso, me lembrou muito o Predador, aquela arma do Predador, né, que ele tira uma espécie de um disco e o disco vai, corta a cabeça de todo mundo e volta, né? Nesse aspecto. Então, essas narrativas é que eu procuro, né? Porque é uma coisa, assim, a gente consegue ver que está fora do lugar. Essas questões que estão fora do lugar, elas podem ser a base para promover teorias, hipóteses, não? Que vão levar à possibilidade forte né, da presença. As questões rupestres, né, na pré-história, mesmo as imagens rupestres, elas às vezes não são... elas podem ter... É pior ainda, por quê? Essas populações, esses grupos, não deixaram nada da cultura. Então a gente não sabe se aquilo ali se tem a ver com a religião deles, como é que era, a gente não tem nada disso. Né? Então gera ainda mais possibilidades. E aí nós temos um problema que a gente olha para o passado com a visão do presente. Então, eu vou olhar algumas coisas rupestres e vou dizer, isso é um astronauta, isso aqui é isso aqui é um carro. Não. E aí eu pergunto, os astronautas daquela época, eles deveriam ser igual aos nossos astronautas de agora? Não? Então, a gente tem essa coisa né? A gente olha para o passado, o século XX, XXI, eles são muito egocêntricos. Se eu não posso fazer, ninguém pode fazer. Se a minha tecnologia não pode, então não pode. Se não pode, só pode ser alien. Tá? Então, essas são outras questões que nós temos que tomar cuidado. Quer dizer,
eu tomo cuidado, mas elas são importantes de serem colocadas. Dani que vai colocar a situação. Muita gente critica o Dani na academia, mas ele trouxe uma visão, uma percepção de visão dos artefatos que não se tinha antes. Ou se tinha, ninguém falava por medo para não se expor. Essa é a questão. Recentemente, em 2018, surgiu uma teoria bem interessante. Né? Um astrofísico da NASA e um outro pesquisador também, climatologista, né? Eles vão criar uma hipótese chamada hipótese siluriana. Silurian hipótese. Tá? A hipótese siluriana. O que essa hipótese tem? Eles dizem assim, e se realmente, há 400 milhões de anos atrás, existisse uma civilização aqui? Como nós conseguiríamos identificá-la? Não conseguiríamos. Né? Por artefatos, né? Pela nossa base. Não conseguiríamos. É a mesma coisa que se o nosso mundo acaba hoje, morreu todo mundo, a epidemia matou todo mundo, ficou tudo aí. Daqui a 10, 15 mil anos, se vier um arqueólogo alien, ele sabe o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar as pirâmides, mas ele não vai encontrar a cidade do Rio de Janeiro. Porque as nossas estruturas de construção, elas não foram feitas para durar milhares de anos. Né? Então, daqui a 20 mil anos, vai chegar aqui e vai estar um monte de montinho, né, para ele analisar. Né? Então, esse grupo da hipótese siluriana, ele vai dizer o seguinte, então, mas vamos supor que se tivesse, veja a mudança de paradigma. Ele está dizendo, não se discute muito a questão dessas civilizações, e se tivesse uma civilização há 400 milhões de anos, como nós poderíamos detetá-la? E então eles vão começar a desenvolver um método para isso. Ele vai dizer que, olha, nós temos que analisar se há uma produção de carbono, vamos dizer assim, anômala, né, na região, alterações climáticas, alterações radiológicas, quer dizer, algo que, na verdade, pareça normal, mas que não é. Quer dizer, há uma situação esquisita naquela região, né? E aí, com aquela situação esquisita, dizer, olha, isso aqui pode ter sido, né, a presença de uma sociedade antiga há 300, 400 milhões de anos. Tá? Então, veja que a ciência ela começa a ampliar seu olhar. Tá? Porque nossos métodos não chegam muito longe. O carbono 14 só detecta até 60 mil anos. Tá? A gente consegue encontrar esqueletos e tal, essas coisas, consegue mais, paleontologia, consegue, mas artefatos das sociedades antigas a gente não consegue. Não? Então, por exemplo, em 1995 tivemos aí a descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia. Essa descoberta ela vai ser uma fonte importantíssima de deslocamento do tempo, porque vai ser um sítio arqueológico sofisticadíssimo com 12 mil anos, muito além das primeiras civilizações. E se você tem um sítio arqueológico que tem 12 mil anos, né, aproximadamente, isso significa que essa sociedade tem que ter mais de 12 mil anos para poder produzir aqueles artefatos, aquelas estruturas que estão sendo descobertas várias, né, na Turquia. Na verdade, os turcos sabem que debaixo daquela região, ali na área central da Turquia, né, tem várias estruturas dessas, mas estão escavando devagar. Então, a gente cada vez mais está jogando para trás, né, vamos dizer assim, a sociedade antiga desenvolvida. Não? Göbekli Tepe, por exemplo, ela colocou para trás o Egito, Suméria, né, colocou tudo para trás em termos de tempo e de construção. Então, esses avanços eles estão acontecendo. A parte da academia da ciência está com um paradigma mais ampliado de ciência e está conseguindo ver outras coisas. Não? Em 2014, a NASA escreveu uma publicação, né, chamada Archaeology, Anthropology and the Interstellar Communication, que é justamente para que os arqueólogos, antropólogos tenham atenção naquilo que eles estão escavando, que pode não ser uma cultura, né, humana, e sim uma cultura alienígena. Então, isso está acontecendo. O problema é que isso ainda não está totalmente, vamos dizer assim, equacionado, né, dentro das áreas. Né? Por exemplo, o campo que eu trabalho, que é a história, é muito mais conservador nesse aspecto. Os arqueólogos um pouco menos conservadores, os antropólogos menos conservadores. Mas isso é um processo, né, que está acontecendo. É por esse caminho que eu estou indo. Eu não estou indo pelo caminho da construção.
mas também existem construções estranhas, tá? Só para trazer a ilustração aqui de Göbekli Tepe, né? Sim. Por exemplo, uma das coisas que se encontra no Göbekli Tepe, o que aconteceu? Eles encontraram artefatos, né, em madeira e osso e tal, e sepultamentos também. Então, com isso, eles conseguiram datar, porque senão não tem como datar, né? E não se sabe exatamente como funciona aquilo, não se tem ideia se é uma questão astronômica, né, como é que esse templo funcionava. Tem animais que aparentemente não seriam daquela região, né, esculpidos ali. Então ainda estão se estudando, né, os trabalhos estão sendo ainda desenvolvidos para entender como aquela cultura, como aquele templo funcionava. Só que a gente não tem nada escrito. Então, tudo tem que ser baseado naquilo que vai ser encontrado em artefatos, né, sepultamentos, e também não é grande, muitas coisas assim que levam a entender para que servia isso, porque são vários desses. O Göbekli Tepe é um deles, tem outros, né, que foram sendo descobertos. Mas isso já denota aí uma coisa muito importante, aí, que na verdade estamos recuando o desenvolvimento, né? Essas sociedades, elas estão no Neolítico, né, quer dizer, lá na pré-história, que nós chamaríamos de pré-história. Estão para mais de 10 mil anos. Né? Eles estão trabalhando com pedra ainda. Né? Eles não têm, eu acho que eles não têm nem ainda, não foram encontrados artefatos, nem vai encontrar, porque vai 12 mil anos, os artefatos acho que estão até consumidos, né? De metal, eles acabam sendo consumidos. Mas não há indício de metal ainda trabalhando nisso. Então, e essa formação, professor, me lembrou Stonehenge, né? Tem um símbolo ali com umas colunas de exatamente. Pedra, né? Me lembra Stonehenge. O Stonehenge ele é bem mais recente, né? Do que bem mais hoje recente. A gente tem hoje um estudo muito mais forte em Stonehenge, né? Então consegue se datar aí que a partir de 3.000 a.C. começou o desenvolvimento de Stonehenge, mas o Stonehenge que a gente conhece hoje ele é por volta de 1.500 a.C. Tá? Então hoje tem existe aí a ideia de que há uma tecnologia. A arqueologia conseguiu mostrar que, não, na verdade, transportaram os blocos, né, e tal. E também uma coisa muito doida lá, porque tem determinadas rochas azuis que elas são extraídas, né, de uma região muito distante e que não era fácil transportar essas coisas. Como é que se transportou? Não se sabe, né? A gente não tem essas informações. Sobretudo Stonehenge, que não deixou iconografia, não deixou escrita, não deixou... Né? É só mesmo uma análise arqueológica. Quer dizer, é como se fosse uma cena de crime. Tentar encontrar, né, tudo isso fica muito difícil. Então, isso gera, né, diversas possibilidades. Né? Eu vejo essa Stonehenge, como o Göbekli Tepe, como sendo produção humana. Né? E aquilo que eu acho que o século XX e XXI, ele tem um desdém, e aí, infelizmente, a ufologia pegou isso um pouco, essa ufologia nesse aspecto, né? Quer dizer, o paleocontato, né? O paleocontato, a arqueofologia, ou a ufo-arqueologia, um certo desdém pela espécie humana nesse período, como se ela fosse incapaz de criar soluções. Né? Essa é a luta, né, de alguns pesquisadores, né, nesse aspecto. Por exemplo, o David Childress, ele escreve muito sobre sociedades antigas, dentro do campo da ufologia. Ele, em um programa, no Alienígenas Passado, ele vai dizer o seguinte: para que construir pirâmide? Então não serve para nada. Para que construir pirâmide? Para que os antigos vão construir pirâmides? Essas pirâmides não servem para nada. Só serviriam para os aliens. Quer dizer, é uma expressão, é uma forma muito simplista e mostra uma pessoa que não conhece o que está falando. Tá? Esse é o problema, né? Então, eu não sou contra as teorias, né, de alienígena passado, mas existem algumas coisas que a gente tem uma certa afirmação, uma certa possibilidade grande de 95% de ser, né, da forma como a gente está colocando. Então, quando eles vêm com essa questão, é mais complicado. O Tício Carlos, por exemplo, né, que é aquele de cabelo, né, ele chega assim: olha, deuses não existem. Se deuses não existem, então toda a mitologia são de alienígenas. Né? É uma visão simplista, ele não está entendendo uma visão antropológica
de como a espécie humana ela cria uma série de símbolos, né? Símbolos religiosos, e tem aí uma componente que agora está entrando na academia funcionando muito bem, nesse aspecto, vamos dizer assim, que é a componente da espiritualidade. Hoje nós temos aí programas de pós-graduação em ciência da religião que trabalham com esses aspectos da espiritualidade. Né? Então, assim, essas formas de colocar, elas são muito simplistas. Elas precisam ser mais, né, vamos dizer assim, elaboradas. Mais elaboradas, ampliar mais o estudo, conhecer melhor o que você está falando. Tá? Teve uma dessas situações da alienígena do passado, que eles levaram um engenheiro, né? Porque existe se não me engano, lá perto da Indonésia, uma série de pedras uma em cima da outra, que formariam uma espécie de umas pirâmides e tal. E aí eles perguntaram ao engenheiro, mas isso aqui, para construir isso aqui, como é que seria feito? Aí o engenheiro vai falar, precisaria de cálculos muito elaborados para fazer isso, né? Lógico que eles não tinham esses cálculos elaborados, né? Os egípcios não tinham esses cálculos elaborados. Então, isso, na verdade, é tentativa e erro, e eles vão fazendo isso, quer dizer, não tem uma noção. Assim, então, eu sou engenheiro, né? Quer dizer, fui para a história, mas eu vim da engenharia. Não dá para você só colocar um engenheiro para falar nesse aspecto, ele vai falar do seu tempo. Mas você pode pegar um arqueólogo, um engenheiro que trabalha com arqueologia, ele vai dizer uma outra coisa. Então, às vezes eu acho que o programa tem algumas tendências, né? Ele vai apontar para uma tendência. O fato é que a série é famosa, né? A série trouxe questões que a gente, precisa realmente pensar. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Eu vivo na academia, então eu vou pensar como academia. Uma pessoa que não está na academia pode levantar uma questão que eu nunca vi. Né? E o que eu tento fazer é justamente pensar diferente da academia, para poder ver outras questões que não estão ali, né, que eu não consigo enxergar diretamente. Então, esse que eu acho que é a contribuição do alienígena do passado, que foi a contribuição do Däniken, por mais que o pessoal diz que é absurdo e tal, a construção do Zecharia Sitchin, né? O Zacarias, ele é o único desse grupo todo que realmente estudou a cultura sumeriana, para falar dos Anunnaki, ele estudou aquilo. Né? A gente pode até discordar da leitura dele, das traduções dele, né? Mas ele teve esse cuidado. Ele se pegou uma cultura e trabalhou aquela cultura, né? E foi elaborando as suas hipóteses naquela questão. Tem alguns problemas? Tem. Mas pode ser também. Né? Diferentemente de outros que falam do Peru, falam de não sei de onde, falam de um montão de lugar e não se aprofundam em nenhum deles. Esse é a fragilidade que está nesse grupo de pesquisa. Tá? Eu tento ajudar dessa maneira, quer dizer, vamos, né, tentar encontrar o diferente mesmo no mundo antigo, como é o caso dessa sapata que foi encontrada na Romênia.